Se você abriu esse vídeo, provavelmente você pretende imigrar para a África do Sul. E se você pretende imigrar para a África do Sul, então você precisa saber o que vou contar neste vídeo. Olá, eu sou Felipe Aragão e você está no iCast. Este aqui é o meu canal onde eu falo sobre o meu dia a dia, sobre minhas experiências, sobre projetos futuros, projetos presentes. E hoje eu vou aqui trazer algumas coisas que eu acredito serem extremamente importantes para que você não viaje, não vá para a África do Sul desconhecendo, não vá e depois encontre uma dificuldade que poderia ser contornada, ok? Então, eu tenho aqui uma anotação, ok? Eu não poderia simplesmente falar aqui de cabeça, fiz uma anotação sobre coisas que quando eu cheguei na África do Sul eu percebi que as pessoas que quisessem ir para lá, no caso, imigrar, viver, precisavam pensar ou preparar-se, né? Então, primeira coisa e o mais importante, obviamente, viajar sem visto. Tu não podes viajar sem um visto, ok? E quando eu digo um visto, não estou a me referir naquele carimbo que colocam lá na imigração, porque nós angolanos podemos entrar na África do Sul sem um visto. No entanto, este carimbo não te permite trabalhar, só te permite conhecer o país. E se não é tua intenção apenas conhecer o país, você pretende viver, então você precisa ter um visto. E existem vistos, né? Existem vários tipos de vistos para quem quer imigrar para a África do Sul. No entanto, você precisa entrar no site, sim, entre no site do, da, da Embaixada, né, da África do Sul para saber quais vistos eles têm, ok? Por exemplo, o visto de estudante é um visto que te permite viver e também trabalhar part-time, é claro, mas podes viver e podes trabalhar. Então vá lá saber, vá lá se informar no site quais são os vistos que tem, o que te permite fazer, o que cada visto te permite fazer. Talvez você vai pegar um visto que não te permite trabalhar, mas te permite viver lá durante um bom tempo. Talvez você vai pegar um visto que, por exemplo, te permita trabalhar, mas se calhar tem algumas limitações, como trabalhar em determinadas áreas. Então, tudo isso você precisa prestar atenção, precisa saber. Porque eu falei aqui do visto de estudante, porque é o visto mais comum, é o visto mais conhecido, e inclusive eu conheço alguém que trabalha para uma empresa estrangeira na África do Sul, mas que o visto é de estudante. E quando a inspeção foi, né, para o trabalho dele, viram o tipo de visto que ele tem, disseram que ele precisava fazer já a troca de visto, né? Nesse caso, deixar de ter um visto de estudante e passar a ter um visto mais adequado para o que ele fazia, no caso, um visto de trabalho. E como ele já tinha um trabalho, então era só fazer a troca. Então, fica o primeiro ponto aí, viajar sem visto. Tu não podes viajar sem visto, ok? É claro que tem pessoas que viajaram sem vistos, hoje em dia vivem lá, fazem a vida lá. No entanto, o que foi ontem não é o que é hoje. E o que é hoje não é o que será amanhã e não é o que foi ontem. Portanto, não vão nessa, né? Melhor organizarem-se para não gastarem dinheiro em vão. O segundo ponto, viajar sem pesquisar sobre a cultura, a cidade em que você vai ficar, ou as cidades que você se calhar vai querer, não, meu Deus, o que é isso? Vai querer viver, e também viajar sem saber se naquela cidade em que você vai viver, por exemplo, ou província, né? Por exemplo, Gauteng, ou vamos lá ver, Soweto, qual província você vai viver, se tem ou não tem empregos, né? E também, atenção, quando eu disse sobre a cultura, esse é um aspecto muito importante, ok? Que eu já vou falar mais um pouco, mais a fundo daqui a pouco. A África do Sul é um país com leis próprias, então vocês precisam estudar sobre as leis do país para não caírem em coisas que depois vocês se vão arrepender, ok? A África do Sul, repito, tem leis próprias, como qualquer país tem suas leis, e as leis não são iguais às leis que, por exemplo, vigoram em Angola. Não é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é o que me veio à cabeça agora, porque é muito recorrente na África do Sul, mas não estou aqui a trazer isso com um objetivo específico, é apenas o que me veio à cabeça.
Na África do Sul, a forma como é visto, ou como são vistos os homossexuais, não é a mesma forma como são vistos em Angola, ok? Em Angola, eu acredito que não existe ainda uma lei específica que protege os homossexuais, diferente da África do Sul, ok? É muito comum em Angola você, se calhar, ver um homossexual na rua ou uma lésbica na rua e você ficar a rir e nada está acontecendo, ok? Ainda que ela chamar a polícia, a princípio, provavelmente ela já nem vai chamar a polícia, ela ou ele já não vai chamar a polícia, porque todos nós sabemos que ainda não existe uma lei, né, que protege, por exemplo, contra o bullying, contra o preconceito, seja lá o que for, cometido contra os homossexuais ou pessoas com uma orientação sexual diferente, né? Mas na África do Sul não, ok? Na África do Sul vais te enganar, vais dançar, então é importante saber disso, né? O país tem leis próprias, melhor estudar, claro que você não vai pegar todas, mas é bem melhor você estar por dentro daquilo que são as leis mais conhecidas ou das coisas mais comuns. E tem outro ponto que também é muito importante mesmo. Eu acho que seria o segundo ponto, que é viajar sem dinheiro suficiente. Atenção, meu caso é diferente, ok? E eu tenho aqui um vídeo no canal onde eu falo como é que foi o meu processo de sair de Angola para a África do Sul com apenas 170 mil kwanzas. Então, não sigam o meu exemplo. Meu caso foi completamente diferente. E eu tinha os meus motivos, ok? Os meus motivos que também conto um pouquinho aí no vídeo. Então, se você quiser saber como é que foi o meu processo, tem aqui o vídeo no canal. Não viaje com pouco dinheiro. Não viaje com pouco dinheiro, por quê? Porque se você viaja com pouco dinheiro, primeiro, você vai levar um bom tempo para conseguir um trabalho, ok? Claro que depende da cidade em que você vai estar. Imaginemos que você esteja em Johannesburg, né, numa zona em que eu fiquei, por exemplo, Randburg, que é Randburg, né? Nós chamamos de Randburg, lemos em português. Vamos lá imaginar que você fica em Randburg. Randburg é uma zona com pouco trabalho, é uma zona com muito mais residências do que empresas. Então você vai ter dificuldade para encontrar trabalho lá. Você vai ter que ir em Senten, por exemplo, para conseguir trabalho. E ainda que você for em Senten, não é assim tão fácil conseguir também. Okay? Você poderá conseguir num restaurante, etc. Mas o tempo que você vai levar até conhecer a cidade, até saber onde encontrar trabalho ou como encontrar trabalho, será um tempo que você vai precisar se alimentar, ok? Você vai precisar provavelmente pagar renda, e a renda na África do Sul não é barata, a menos que você fique numa daquelas zonas perigosas, e como, por exemplo, tem uma zona lá, Alexandra, né? Eu não moraria em Alexandra, pelo menos não lá mesmo no fundo de Alexandra, onde não se paga energia, não se paga água. Não ficaria lá. Se os nativos, a maior parte não aceitam viver lá, imagine eu que sou estrangeiro, né? Então, para quem, eu acho que para quem vive, tá em Cape Town, há uns que tem um bairro aí que eu acredito, né, se eu não estiver enganado, acho que chamam Langa, uma coisa assim. Também é um bairro que não tem uma boa fama. Então, os aluguéis lá são muito mais baratos, mas você precisa ir melhor ir preparado. Vá com dinheiro suficiente para não passar dificuldades que depois você vai se arrepender, vai querer voltar e por aí fora, né? E último ponto, mas também importante, viajar contando com outras pessoas, ok? Não, estou a viajar, tem alguém que vai me receber, tem um amigo, tem um familiar e etc, etc. As pessoas têm as suas vidas, ok? As pessoas têm os seus afazeres. As pessoas têm que pensar nas próprias vidas. A vida não está fácil para ninguém. Então, fica muito difícil você ir contando com o outro. O outro tem um horário dele, tem a rotina dele. E às vezes vai ter que abdicar das coisas que ele tem para fazer, dos planos, das rotinas, para prestar atenção em te ajudar. E nem sempre a pessoa vai poder estar disponível para ti. E você, se calhar, vai encarar aquilo como mal. Não, o fulano não quer me ajudar, ou a fulana não quer me ajudar, o tio não quer me ajudar, ou a tia não quer me ajudar. E não é bom. Então, vá preparado financeiramente. Para mim, o mais importante é tu teres um visto.
e tu teres preparação financeira. Se tu tiveres essas duas coisas, a África do Sul é um país não tão difícil para se imigrar, ok? Para nós angolanos também, não é tão difícil para imigrar. Eu vivi lá meses suficientes para ter certeza de que a África do Sul não é um país difícil de imigrar. Se você consegue um visto e vai com uma preparação financeira e não ficar parado, tu vais conseguir trabalho. Uhum. E claro, se tu também não tiveres essas manias aí, né, de escolher trabalho, não quero trabalhar nisso, quero trabalhar naquilo, tu vais sim conseguir um trabalho, ok? E outra coisa, eu falava sobre a questão cultural, né? Que é importante. Quando eu falei sobre as leis e tudo mais, a cultura da África do Sul é muito diferente da cultura em Angola. Por exemplo, é muito comum tu encontrares pessoas que não vão falar contigo em inglês. Vai ser muito comum. Só vão falar contigo em Zulu, ou Xhosa, ou vão falar em Tswana, enfim, ou em Pedi, né? Tem várias línguas. A África do Sul tem mais ou menos 11 a 15 línguas oficiais. Imagine, oficiais. Então, quando a pessoa vai falar contigo Zulu, ela não está te faltar respeito. É claro que eles preferem as línguas nacionais em detrimento ao inglês. No entanto, ele quando vai falar contigo Zulu é sabendo que o Zulu é uma das línguas oficiais, ok? Quando vai falar contigo Xhosa é porque o Xhosa é uma das línguas oficiais, né? Então, vá também contando com isso. Tu vais encontrar sul-africanos que não gostam dos estrangeiros. Há lá um movimento que é a Operação do Dula, que trabalha, né, de modos a ver os direitos dos sul-africanos salvaguardados, mas que de certa forma ataca muito os imigrantes. E quando você está ilegal, comete algum tipo de erro, sai da linha, mano. Para eles, estás a lhes dar motivo para irem atrás do governo, pressionarem para você ser escorraçado, para você ser preso, etc, etc. Então, esse é o meu conselho para hoje. Se quer imigrar, imigre, mas não imigre sem procurar ter todos esses elementos que eu aqui citei salvaguardados, ok? Então, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.